Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de música, nós vamos falar de educação, de literatura e de cinema. Nossos convidados são Nelson Sargento, que é cantor e compositor, e ele está comemorando 93 anos, com um corpinho de 20, e uma série de shows e um canal no YouTube. É um prazer enorme tê-lo aqui, é uma honra mesmo. Eu estou sensibilizado por estar neste fabuloso programa. Maravilha, muito obrigada. Estamos com Daniela Gracindo, que é atriz, produtora, e ela idealizou um festival, que é o Festival Internacional Pequeno Cineasta, que mostra talentos de crianças e jovens, enfim. Começa com 8 anos os cineastas da Daniela. Olha só, a Daniela, ela tem, além dela ter essa ideia brilhante, que eu adorei essa ideia, ela tem uma genealogia muito ilustre. Ela é filha de Gracindo Júnior com Débora Duarte, ela é neta de Lima Duarte e de Paulo Gracindo. Aí, quando eu pensei em dizer isso, eu digo, as avós vão ficar danadas da vida. Não é? Mas as vovós já faleceram, então... Então, elas não ouvirão isso. Sem problema. Tá bom, prazer em tê-la aqui, Daniela. Mas elas ficariam orgulhosas, na Ficariam, verdade. assim Ficariam, mesmo, né? ficariam. Pode ver, estão no além, mas estão orgulhosos. É isso aí. Nós estamos com Maite Ramos, que é diretora do curso PCEP, que é um pré-vestibular para alunos de comunidades da Zona Sul, da Rocinha especificamente. Isso. E ela está se formando em letras e vem nos falar sobre a experiência do curso, porque não só ela foi aluna, mas ela hoje em dia é coordenadora de português, literatura e redação. Sou coordenadora, né? de linguagens e sou diretora do curso. E é diretora do curso, aí, muito lindo. Estamos com José Ricardo Rodrigues, que é educador. E ele coordena o projeto Gente que Lê, de estímulo à leitura, que está comemorando 21 anos. É lindo o seu projeto. Você sabe que o Ziraldo, ele sempre disse isso. Ele disse que, na verdade, as escolas, elas só deviam ensinar ler, escrever, contar. E aí ficava pelo menos uns 4 ou 5 anos só lendo. Ler, escrever, contar e contar histórias. Isso. É isso. É muito lindo, Zé Cássio, o projeto. Vamos falar sobre ele, tá? Nós, então, vamos começar com o Nelson Sargento. Eu adoraria ser cantora para poder cantar todas as suas músicas. Eu hoje estava ouvindo uma que eu gostei muito, que eu não conhecia, que se chama Falso Moralista. Que é, você fica dizendo que arte moderna não é arte. Olha, eu nunca vi uma música tão atual. Sim, como quando começou a arte moderna, muita gente censurou, não é? Censurou a arte moderna, coisa e tal. E não passa de um falso moralista. Você não passa, você fica dizendo que a arte moderna não é arte, que vedete não é artista, mas você toma seus pileques na sexta-feira e na segunda-feira... Pede dispensa para ir ao oculista. E vai curar sua ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista. Isso mesmo, maravilha. Nelson, você tem uma característica de letras muito peculiares. As suas letras, elas falam a linguagem de todo mundo. É como se você conseguisse dizer uma frase em música. Sabe? Quando você diz, o samba agoniza, mas não morre, e você aí põe uma música. Você gosta de ler? Hoje eu estou lendo menos, mas eu li bastante, graças Não a é? Deus. Li muito. Porque eu gosto de poesia. Então, lendo, eu cheguei a uma conclusão agora, eu estou recolhendo das músicas trechos que, isolado, não tem nada a ver com o que está composto. Por exemplo, o Candeia tem num samba o seguinte: e Deus criou a beleza da mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. Francamente, isso está num samba, mas isso isolado é um motivo muito grande, né? É uma história. Mas nem toda música tem esse nível de poesia, né? A poesia declamada é uma coisa. A poesia cantada é outra.
Porque num samba de 12 frases, o cara conta uma história desse tamanho. E essa história, se fosse contada para ser declamada, teria no mínimo 3 ou 4 laudas. Você vai fazer, para comemorar os seus 93 anos, uma série de shows? Sim, tô Então, olha fazendo. só. Parece que no dia 24 de outubro, você tem um show na Sesc Gran Rio. No dia 26 de outubro, tem Altas Horas com o Criolo. Dia 29 de outubro, você vai estar com a Sandra de Sá em São Paulo. Dia 2 de novembro, você vai estar no SESI Ipiranga, em São Paulo. No dia 5 de novembro, você vai estar Nelson Zanardi convida, acompanhado do grupo Reduto, é isso? Vai estar lá em com São Diogo Paulo. Nogueira. Cara, ele não Diogo. para. Olha só, dia 12 do 11, Sambas e Histórias com Paulância de Cordas, convidada Soraya Ravelli, na Cidade das Artes. Já voltou para o Rio de Janeiro. Você não vai conseguir desencaixotar essa mudança que você tem que desencaixotar, não. Bem, eu tenho 93 anos de idade. Deve fazer uns 40 que eu deixei de fumar. Já ajuda. E deve fazer mais ou menos uns 20 que eu deixei de beber desbragadamente. Agora, nem socialmente. Você não bebe mais nada? Senão, como é que eu vou dar conta de tudo essa trabalheira? Não dá não, né? Olha só, 23 do 11, Nelson Sargento em casa no Teatro Rival. 10 do 12, Nelson Sargento convida com o Grupo Reduto, com Alcione. E, em breve, o lançamento desse canal no YouTube. Se Deus quiser. Eu já estou cansada também. Não, o YouTube hoje é uma necessidade para a arte, para a comunicação. É um negócio espetacular. Sobretudo o pessoal de música, né, Nelson? Que hoje em dia, se você não está na rede social, se você não está no YouTube, você não vende, ninguém ouve, você não consegue divulgar nada, né? Olha, eu cheguei onde cheguei. Tenho 2 razões. Primeiro, eu sempre gostei de ler e de música. No tempo que eu ainda não fazia música, eu me ligava muito. Inclusive, eu fiz um samba-enredo em 1948, que o samba-enredo não existia na época, não havia o quesito samba-enredo. E o meu pai adotivo, que era um português, Alfredo Português, quando ele soube que o enredo da Mangueira era o Vale São Francisco, ele fez uma letra que eu musiquei e virou um samba-enredo. Desfilou com a escola, mas não tem aquela fibra de samba-enredo, mas foi samba-enredo. Porque custou muito o samba se tornar quesito de concurso. Porque antigamente as escolas demoraram até para ter temas, né, do Sim. ano, né? A escola usava para o desfile, para o concurso, o melhor samba de terreiro era o samba que competia, era o samba que competia, o melhor samba de terreiro. Até que... Porque, na verdade, todo mundo conhecia o samba. Então, para a escola sair, ficava mais fácil se você tinha um samba que tinha, né, o melhor samba do terreiro, que todo mundo cantava. No fundo, era um pouco isso, né? Pois é. Mas o progresso foi indo, o samba chegou, está onde está. Eu respeito muito o samba da maneira que está e digo sempre. Agora, uma coisa eu vou dizer. Eu acho que a grande vedete das escolas de samba se chama alegoria, porque é arte pura, é arte da melhor qualidade. E isso é feito com dirigente, com o apoio da comunidade, tudo isso acontece. Então, hoje, agora, alguma coisa vai mudar, não sei, mas vai. Porque
de 10 em 10 anos acontecem mudanças violentas e boas nesses 10 anos, que a gente só vai perceber 10 anos depois. Os 10 anos. Os 10 anos de agora, nós só vamos perceber daqui a 10 anos, porque o tempo é violento, corre. Você acha, então, que essa mudança que a gente vai viver esse ano, porque essas coisas estão mudando esse ano, né, Nelson? Estão mudando. Porque, olha só, já não vai ter ensaio técnico, que era uma coisa que estava levando o público já não está indo para os desfiles como ia antes. Está mudando, está uma coisa... E a nossa política está derrubando muita coisa. Pois é. Está derrubando realmente muitas Temos coisas. muitos falsos moralistas por aí, não? Não tem falsos moralistas. Está derrubando muitas coisas. Eu sou um bom... Eu fiz o seguinte, eu fiz um bocadinho de artes plásticas, um bocadinho de samba, escrevi 3 livros, e fiz um livro que chama-se Pensamentos. Tem algumas coisas muito positivas. Por exemplo, nada mais prejudica quem trabalha do que a presença daqueles que nada fazem. Tá. Jogo de cintura é uma fórmula inteligente de se livrar de uma coisa que está chateando. Muito bom. Ele vai por aí. É a filosofia de Nelson Sargento. Agora eu estou bem empregado agora com criança. Eu estou no Sangue Rio. Sangue Rio está com um projeto de as pessoas mais velhas nas artes ensinar as crianças. Porque a criança pode ler, mas se vê de perto, ela assimila muito mais. Ela aprende, né? Aprende muito mais. Tem pessoas que assim, as pessoas ouvem falar no Cartola, mas não vê mais o Cartola. Mas ouvem falar no Ney Lopes. O Ney Lopes está aí, vivo. Nelson Sargento está aí, vivo. Confete está aí. Então é muito mais importante as crianças nos ver agora do que através de leitura. Sim. Mas eu lidei com esse povo todo, mas que eles não me não quer dizer que eu me ensinaram, eu aprendi vendo. Aprendi porque eu gostava. Então eu vi Cartola, Geraldo Pereira, Del Rosa, Paulo da Portela. Eu vi de perto todas essas pessoas e assimilei alguma coisa. Do muito que eles fizeram, eu aprendi alguma coisa. Aprendeu certamente muito. E agora pode ensinar. E é verdade, né, Nelson, que as pessoas mais velhas, elas se dão bem com as crianças. Sim. Né? É uma coisa... Eu tenho uma sorte que criança gosta de mim. Gosta, não gosta? Realmente Você fala com esse jeito calmo assim, criança gosta muito de gente que não é muito... Posso te pedir licença de conversar um pouquinho com a Daniela? Porque a Daniela tem um projeto muito interessante com criança. Na verdade, vocês estão todos também, né? Mas vamos começar com a Daniela e esse Festival Internacional de Cinema. Você é formada em cinema? Sim, me formei em cinema na Unesa. E... A Unesa é Estácio de Sá, não? A Universidade Estácio de Sá. E eu comecei minha carreira, na verdade, como atriz, né? Na verdade, eu nasci nos bastidores e tal, e sempre meu sonho era ser atriz. E aí tudo começou quando eu comecei a dar aula de teatro para criança. Aí eu descobri meu propósito de vida. Assim, eu digo que eu sou uma privilegiada que aprendo muito sempre quando eu estou com eles. Depois me formei em cinema e aí que me veio a ideia. Eu falei, vou tentar uma turminha de cinema para criança.
Aí tentei essa turminha, isso foi, acho que, se não me engano, em 2009, mais ou menos. A gente estava fazendo um documentário em homenagem ao meu avô, Paulo Gracindo, que tem um documentário, Paulo Gracindo Bem Amado. Então, meu pai alugou uma produtora, tinha um estúdio pequenininho lá. Eu falei, pai, posso no fim de semana dar uma turminha de cinema aqui no estúdio? Tudo bem, vamos experimentar. Foi muito potente, assim, eu fiquei muito impressionada com a potência dessa ferramenta no ensino, na relação, na aproximação com a infância e a juventude. Aquilo que ele fala, né? Você mostra, a criança faz. Fazer as coisas é outra coisa, né? Exatamente. É muito diferente do que ainda hoje, por incrível que pareça, você está sentado numa carteira, de frente para uma lousa. Não tem, as pessoas falam, tem que levar caderno? Não! Primeira aula, vamos pegar na câmera. E tem outra coisa, né? Criança não pode mexer. A gente ainda tem essa educação. Vai quebrar. Cuidado aí, menino, tira a mão. Não, a gente não tem mais essa educação não, Daniela. Hoje em dia é o oposto. Meu amor, pelo amor de Deus, conserta, o que eu faço? Eu não sei mexer. Não, mudou. Me desculpe, você acabou. Verdade. Hoje em dia, mamãe, para de mexer errado, porque você está fazendo tudo errado, mamãe. É verdade. Desconfigurei o computador inteiro, cara. É verdade. Mas aí, quando eu falei isso, eu pensei mais em mim. Na minha época ainda não podia mexer em nada. Não podia, não, é verdade, você tem toda a razão. Não, você tem toda a razão, porque o que eu aprendo com eles, assim, de cinema mesmo, você dá a ferramenta, eles dão a volta e voltam para você com muito mais, é muito impressionante. Mas isso que você falou é verdade, a escola ainda é, em grande medida, muito cerceadora, né? Não pode, fica sentado aí, não, agora não. Eu que sei, criança não tem querer. Então, eu acho assim, eu percebi no cinema, primeiro que eu descobri a criança, assim, para mim, eu amo trabalhar com criança. E o cinema como ferramenta, se dá esse instrumento para eles se comunicarem, nossa, eles vão... E tem que deixar isso que você estava falando, pegar a mão na massa, eu experimentar. Eu acredito no aprendizado, na realização, na experiência, na conversa, no conhecimento, mas participando do conhecimento e não repetindo um passar para a conhecimento. criança aquela frase muito popular, aprenda fazendo. Eu acredito muito nisso, eu percebo que é muito mais efetivo, assim, já faz... Acho que eu já dei 31 turmas. Espera aí, deixa eu fazer um intervalo. A gente continua conversando com você. O Sem Censura volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje e a gente estava conversando com a Daniela Gracindo. Vamos perguntar para ela a sequência dessa coisa com as crianças. O que eu fico impressionada é que você começa com 8 anos. 8 anos. 8 anos. E já abri a sessão para de 7, que tem porque um de era um 7 muito talentoso. Que já ama cinema, que já vê, já sabe, gosta muito, né? E aí a mãe fala, mas ele só fala que quer ser cineasta com 7 anos. Aí eu faço uma entrevista, vejo se tiver maturidade para poder apreender, né? Enfim, as dinâmicas que a gente faz durante a aula aí participa. E eu misturo eles, muitas vezes eu misturo. O de 8 faz junto com o de 15 e dá super certo. Funciona? Super. É incrível, é incrível. Um tem para ensinar para o outro, sabe? O de 8 tem coisa para ensinar para o de 16, o de 16 tem um olhar, tem um jeito de falar com o de 8. É muito rico, né? É uma dinâmica de trabalho em grupo, uma dinâmica de escuta. Mas onde que eles são? Deixa eu passar um videozinho, porque você tem um videozinho, né? Deixa a gente, porque aí a gente conversa com uma base mais sólida. Vamos lá, Daniel, passa aí pra gente. Olha a mão, veja só como é bonito, caranguejo no salão, olha só. Todos eles. Socorro, criança! Volta aqui, bonequinho. Vamos, é hora de cuidar dessa pobre água-viva. Ai, não! Tarde demais! Nossos amigos estão numa situação difícil. Ai!
Welcome the new age, the digital life, where man is married to Wi-Fi and Wi-Fi, where you're obsessed with appearance, going days without eating, relying on others to keep your second hearts beating. Tem muita animação, então. Tem bastante animação, mas tem muita ficção com atores também, dramaturgia. No meu curso, especificamente, eu só trabalho eles dirigindo atores e atores profissionais. Eu sempre convido para que eles possam dirigir já. Mas eles são, isso que eu te perguntar, eles são bons assim, que é bom de roteiro? O que eles são muito... Então, isso é muito legal, porque também é uma oportunidade deles descobrirem coisas que eles nem sabiam que eles são bons e que gostam. Já vi menino descobrindo, falando, nossa, existe direção de arte? Ah, é? Tem uma coisa assim que eu vou escolher e isso expressa no filme, se eu escolher um sofá vermelho. E aí eles vão descobrindo esse encantamento. E aí ele descobre que ele adora direção de arte, descobre que ele gosta de arquitetura, outras coisas, né? E aí, na dinâmica do grupo, eu sempre faço com que eles experimentem todas as funções, as principais funções, para que eles possam descobrir entre eles e eu perceber também quem dá mais para o quê. E aí a gente acaba formando uma equipe mesmo. Então, um vai ser o diretor, o outro diretor de fotografia, o outro continuista. E a gente forma uma mini equipe e grava um curta, e esse curta depois passa no Festival Internacional Pequeno Cineasta. Mas não só os que eu dou aula. O Festival Pequeno Cineasta é um festival internacional. A gente estava falando disso, como é importante hoje um mundo que a gente fala com o mundo inteiro, né? Então, e essa contribuição, essa conexão de trocar ideias, cultura, a gente dentro do festival também faz uma videoconferência com o país convidado, que aí a gente apresenta um filme desse país, esse ano vai ser a Espanha, uma escola muito bacana de Sevilha que chama Taller Telekids, que eles também têm o mesmo projeto, tipo de trabalho, né? E aí eles vão exibir o filme deles, a gente vai exibir o de uma escola municipal daqui, do Rio, e de uma escola particular, a Sapereira e a Escola da Comunidade de Vargem Grande. Cada uma vai apresentar seu filme nessa mostra e depois, por Skype, eles vão trocar ideia sobre o processo, como é que foi fazer. E é muito legal ver as perguntas que eles fazem. Ah, mas aí vocês têm recurso? Ah, ano passado foi com a Dinamarca. Ah, mas eles têm câmera, eles têm tudo. Tem equipamento. Mas vocês têm muita criatividade, vocês têm... A gente perceber que a gente tem outras riquezas também e trocar essas perguntas e as perguntas que vêm de lá e os encantos que vêm de cá e as provocações e o porquê que você trabalhou e os temas que eles levantam, eles também discutem. Então, dentro do a proposta do festival não é só tá exibindo o trabalho de uma forma qualificada, né? O festival, ele é exclusivamente, o conteúdo é só por crianças. É bem autoral mesmo. É para realmente qualificar, então, porque vamos lá. não tem esse espaço. Ele acontece de quando a quando? Olha, ele vai acontecer esse ano, a gente está na 7ª edição, vai ser do dia 12 de outubro até o dia 29, e vai estar em 4 pontos diferentes do Rio, no Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Instituto Cervantes e na Arena Carioca de Cro. Mas, além de estar nesses espaços, que a gente estava falando aqui, né, no intervalo, sobre a experiência do cinema e as janelas todas, pouca gente, as salas tem 100 lugares e tem tanta criança e é tão rico o material que a gente reúne, que a gente inventou uma plataforma. Então, qualquer escola do Brasil que queira pode se inscrever através do nosso site, pequenocineasta.com.br, porque as escolas podem baixar as mostras, a gente tem um tutorial e tem um material que a gente oferece para que as escolas possam promover dentro da própria escola o festival, durante o festival. E o bacana é que o júri também é infantil. Então, não são os adultos que elegem os filmes premiados. Tem o júri oficial, que são pequenos cineastas convidados, indicados por outros professores. Aí é o prêmio do júri oficial. E tem o prêmio do júri popular, que também só vota quando tem de 8 a 17 anos. Aí o menino passa e fala, daqui, tia, para minha mãe. Não, sua mãe não, para você. Aí ele já senta diferente, já vou ver o filme, muda a relação. Ele é qualificado, ele qualifica o que ele está vendo, ele interage com mais propriedade, com mais interesse. Estão interessados em mim.
Não, eu sobretudo também me que não tem interesso. mistura, não tem adulto nenhum misturado. Né? Não, Quer os dizer, pais vão, Não, podem tudo assistir e bem, se divertir, mas mas eu o tô voto é dele, interessada o que tem na cabeça deles. Então, eu quero saber. O primeiro critério para se inscrever no festival é que tem que ser roteiro, direção de uma criança, entre 8 e 17 anos. Tá, Se a gente então vê você interferência de já adulto- acabaram as inscrições, né? Porque Não, você as tá inscrições já. Agora já é o Quantos festival. inscritos você teve? Esse São filmes, quer ano- dizer, não é a criança, é o filme. Sim, Quantos filmes? sim. Foram... Ai, Raquel, me ajuda. Quanto que é? Não são Eu acho 900, que foram... não é uma coisa gigante? Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. A gente selecionou Agora 70, até- acho que foram quase 200 esse ano. Acho que 900 são 78 curtas que estão selecionados na para serem exibição. exibidos. Inscritos, acho que foram 180, uma coisa assim. Tá. E esse número vem aumentando. Assim, no primeiro ano de festival, a gente teve o quê? 70 filmes inscritos. Agora a gente tem 70 78, selecionados. tá. E é muito feliz para mim perceber que a qualidade vem aumentando. A qualidade no sentido de se expressar através da linguagem cinematográfica, que é alguma coisa que a gente ainda não aprende na escola. Que é mais uma bandeira que eu levanto. É uma linguagem, como a música, como a escrita. O cinema tem sua linguagem também. Tem diversas formas de se expressar, diversas possibilidades para a gente conversar e descobrir e experimentar. E isso não é muito experimentado. E sendo que eles têm acesso a muita ferramenta hoje em dia. Então, se você dá mais ferramenta, conversa, elabora junto, eles vão muito... Eu vejo filme, todo mundo que vai falar... Isso aí foi feito por criança. Ali num pedacinho já dá para sentir, isso aí não foi feito pela criança. Que também é outra... E você consegue premiar esses... tem premiação, tem categoria, tem tudo? Tem. As categorias são divididas entre idades. Então, a categoria criança é entre 8 e 12 anos. E a categoria jovem, de 14 a 17. Aí tem a categoria nacional e a internacional. Tá. E o prêmio do júri popular e o prêmio do júri oficial. Cara, é uma senhora produção, hein, dona É Daniela? uma super produção. É uma produção que eu falo, né? Todo mundo deve me achar maluca, porque fazer cinema e educação no Brasil, um festival, só com conteúdo por criança, realmente é uma batalha. Todo ano é um dragãozão que a gente vai lá e sobe tá nele. parecendo um herói mesmo. Muito contente com esse seu dragão aí. Mas assim, por isso que eu só para fechar o negócio da escola que eu Isso. abri, e a criança dentro da escola também vota, porque isso transforma muito essa coisa do voto. A gente percebe, né, toda vez que a gente faz, como eles sabem. E também outra coisa, eles veem um moleque que nem eu fez esse filme aí. Quer dizer que eu posso fazer também? Então, essa coisa vai me alimentando para Mas olha só, esses filmes inscritos, eles saem de onde? Porque não são crianças sozinhas, que dentro de casa, que fazem um filme. Às vezes são. Às vezes são, Por incrível que pareça, às vezes sim. Mas não necessariamente. Tem projetos tem, de por exemplo, escolas, oficina tem a como a oficina. minha. Pelo mundo, eu fui pesquisando. Quando eu experimentei essa turminha, eu fui pesquisar pelo mundo assim que nasceu o festival, porque eu descobri trabalhos tão incríveis. Tem um filme que eu nunca vou me esquecer, que acho que foi no segundo festival, que foi um pessoal da Bélgica, que foi dar um workshop para um pessoal lá de Burundi, para umas meninas muito carentes, de 14 anos, um grupo de adolescentes. E a história toda de animação, assim, a coisa mais linda, você vai toda bonitinha e elas vão contando da realidade delas, pela visão delas, naquele filme todo fofo, você vai... Tem um impacto isso, e aí as crianças assistindo isso falando, como elas ficaram impactadas. Uma menina do júri desse filme falou... Eu fiquei uma semana chorando por causa da realidade das meninas que algumas não conhecem, né? Então é muito rico a troca, assim. E essa aproximação da infância e a troca, e tá abrindo um espaço qualificado para eles, sabe? Para eles se expressarem, para eles mostrarem como é que eles... né, transformarem em arte os pensamentos e trocarem e aprenderem. E a gente se aproximar, porque eles têm muito para... Eu aprendo muito com eles, muito Maravilha, mesmo. muito lindo. Sem demagogia. Projetos magníficos. Vamos lá, Zé Ricardo, vamos falar do seu agora. Bom, Gente que lê. Também começa cedo, né? Pois é, eu estou achando muito bacana isso, essa coisa do cinema, essa coisa tão autoral que você falou, porque o Gente que Lê tem esse desafio de levar para a escola uma proposta que seja autoral. Né? A gente tem um problema sério na escola, e não é de hoje, é um problema que a escola vem se arrastando, de escolarizar o conhecimento. Né? A vida é feita de narrativas, de histórias, né? E são muitas histórias. Né? Aí quando você tem a possibilidade de trabalhar literatura, práticas leitoras de uma forma muito interessante, porque ali já está o próprio produto da sedução, né?
A escola pega aquilo e escolariza. Tenta normatizar a língua, olhar com olhos de cientificidade alguma coisa que é absolutamente poético, que tem toda uma abordagem que a criança se identifica, que o estudante está, de alguma forma, fazendo alguns links com a sua vida particular, né? E a escola vem e, uau, atropela E estraga aquilo. qualquer vínculo possível, passado, presente, futuro, com uma coisa magnífica que é a literatura, né? Pois é. Isso que... E não é aí nem culpa da escola, tadinha, fica uma pena, porque os professores tentam, não é verdade, Zé Ricardo? Eles tentam meio esquerdamente, assim, meio sem jeito, e não dá muito certo. A gente tem um problema no país, né? O Brasil faz parte do PISA, né? O PISA é um programa internacional de avaliação comparada na educação, são 70 países e tal. A última edição, a avaliação do PISA foi 2015, e a ênfase foi matemática, ciências e leitura. O Brasil caiu mais posições, né? Foi para 59º em leitura. Tem uma escola muito bacana lá em Macaé, né? Que a coordenadora, a Patrícia Sertório, quando começou o projeto em 2009, ela quis fazer um piloto. E a abordagem que o Gente que Lê propõe é uma abordagem absolutamente distinta do que a escola faz enquanto proposta de abordagem conceitual para o trabalho, né? Então, a gente tem que encontrar com o professor para poder desenvolver com ele esse olhar que ele não tem, porque ele também foi aluno, foi estudante, passou por uma escola que não o fez leitor, fez uma graduação que não o fez leitor e está tentando fazer alguma coisa que ele não entende mais ou menos, mas está tentando fazer, buscando da memória o que ele fez, o que foi feito com ele para ele tentar fazer. Estamos falando de você, né, Maite? Sim. De uma forma. E aí foi bacana porque uma das professoras, a professora Silvana, que ela fez durante o ano inteiro, fiz vários encontros com ela, nós discutimos, apresentando abordagem, que a gente chama de abordagem, tem 3 conceitos clássicos que a escola trabalha. Conceito de interpretação, compreensão e recepção textual. O que a escola trabalha, via de regra, é interpretação e compreensão. Recepção textual é como a gente recebe, é como a gente lida no afeto, na emoção com o texto, né? A escola não trabalha com isso. Quando nós começamos a discutir, debater com a professora, a desenvolver atividades, aí no final do ano juntou todos os professores da escola, e aí a professora Silvana foi dar um depoimento muito engraçado. Ela falou, vocês sabem que eu trabalho há muitos anos nessa escola, estou me aposentando, e eu devo dizer a vocês que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei este ano. Aí eu olhei assim, meu Deus, vai assustar todo mundo, ninguém vai querer o projeto. E aí ela falou que os alunos desembestaram a escrever como eu nunca vi na minha vida, porque de fato os alunos começam a entender que não é um dever, é uma relação, né, muito distinta do que eventualmente a gente vê cotidianamente. Eu me lembro que isso aconteceu, e aconteceu com todos nós, né? Na minha infância, quando a professora foi falar assim, vamos aprender a escrever carta, eu fiquei num êxtase assim, vou poder escrever carta, porque eu morava no Engenho de Dentro, subúrbio do Rio, e meus primos moravam no Leblon. Do Engenho de Dentro ao Leblon, uma viagem, né? E eu poderia escrever cartas. Na minha casa não tinha telefone, então não tinha como ligar. Aí eu escrevi a minha carta para os meus primos, a professora corrigiu, devolveu, ela falou, cola no caderno. Aquilo foi de uma frustração para mim, que eu me lembro literalmente a cena dela falando em cola no caderno. Então, assim, as narrativas que a vida oferece, via de regra, a escola transforma, o que a gente chama de escolarizar o conhecimento, né? E a literatura, ela tem de tudo para fazer com que a escola seja absolutamente feliz, seja autoral, né? Como o projeto do cinema, porque a criança vai poder falar como ela vê, o que ela pensa, ela se relaciona. E o Gente que Lê faz essa abordagem e apresenta para o professor um caderno de atividades, de propostas que ele pode desenvolver, porque assim, não tem nenhum livro repetido. A gente monta um acervo, né? É importante dizer que a gente não é editora, né? A gente trabalha com um pool de editoras. Escola tem dificuldade de montar acervo. Você vai para cada escola, é isso? Você Isso, trabalha, o projeto vai lá na escola. Vai na escola, faz formação com o professor, discute, apresenta esses conceitos.
o professor olha assim, meio que, caramba, não sabia disso, será que isso dá certo? Não começa a dar muito certo. Por exemplo, essa escola de Macaé está até hoje com o projeto, né? Ela não abandonou o projeto porque está vendo que está, de fato, formando esses leitores e esses escritores, né? Então, quando todos os alunos leram livros diferentes, dá para fazer uma atividade proposta baseado no conceito de recepção textual ou estética da recepção, e todos escrevem muito e falam muito de si, né? Então, assim, a gente só muda um pouquinho a forma como... Um pouquinho não, porque o professor... uma vez a gente fez essa proposta numa rede pública, né? E aí a gente chegava um pouquinho mais cedo, os professores liberavam os alunos e a gente fazia encontro com os professores. Aí uma vez eu cheguei mais cedo e fui olhando assim nas salas, os professores passando dever de casa para os alunos, e quase todos colocaram como dever de casa: separe as sílabas. Né? Eu ouvi aquilo e tal. Aí a primeira pergunta, quando nos reunimos, assim: para que serve separar as sílabas? Aí foi um silêncio sepulcral, ninguém falou nada. Até que uma professora mais ousada foi e falou assim: sempre fizeram isso com a gente, então a gente faz também. Essa foi a resposta. Então, assim, a escola tem esse poder de escolarizar o que é da vida, o que faz sentido na vida, né? E transformar em alguma coisa que é um objeto de informação, de interesse científico, mas não faz aquele link com a vida. Né? E literatura faz parte da vida. Nós todos faz temos parte do sentimento nosso. Sentimentos. Ela nos explica quem nós somos, né? Exatamente. De uma forma boa, gostosa. Eu não sei, todo mundo lembra, cada um de nós tem um livro que foi o livro que nos deu acesso à leitura, né? E cada um é diferente. Mas certamente, dificilmente é o livro que propuseram a gente na escola, né? Exatamente. Eu, particularmente, comecei com esse projeto por ter... eu sofri um processo de ruptura com a leitura, né? Na minha casa tinha oferta leitora, né? A minha casa tinha um ambiente de entrada. Eu li praticamente tudo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Acho que, assim, só não li 2 da coleção, que foi Gramática e Aritmética da Emília, né? E Geografia de Dona Benta, porque me remetia à escola e eu não queria saber de escola, eu queria ler, né? Aquele universo fantástico de Lobato, enfim. E aí, quando cheguei na escola, o primeiro livro que foi adotado como para todos lerem, né, foi Os Meninos da Rua Paulo, que é um livro belíssimo, né? Eu tinha visto no cinema, minha mãe tinha me levado junto com meus irmãos ao cinema, nós fomos ver. É uma história muito triste, né? Quando acabou o filme, todos choravam, foi quase uma desidratação coletiva ali, porque todos choravam. E quando a escola pediu, eu fui ler, né, eu linkava com as cenas do filme, então eu achava aquilo fantástico, barato. Eu sabia a alma dos personagens. Aí fui fazer a tal da prova. Então eu estava entusiasmado, porque eu ia escrever assim, quase um outro livro. Quando eu recebi a prova, já achei estranho. Né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos, 11 anos. Já estou até com pena de você. Quando tinha uma pergunta, só tinham 2 linhas para responder. Eu queria escrever 20, porque e aí acabava a linha, a gente usava o recurso que todo aluno usa, né? Continua atrás. Aí escrevi a prova toda. A minha prova para corrigir deve ter dado um trabalho danado, parecia um mapa do tesouro com setinha para tudo quanto era ao lado, né? Eu tirei uma nota razoável, né? Mas a professora largou uma pérola, que aquela pérola demarcou uma ruptura na minha relação com a prática leitora. Ela colocou limites a responder o que se pede. Então o livro passou a ser um objeto de desconfiança para mim. Claro. Que ele poderia me levar para o buraco. Então, isso para mim, eu fiquei a vida inteira pensando aí, quando eu entrei para a universidade, fazendo as minhas leituras e comecei a prospectar possibilidade, é possível sair dessa armadilha. A gente vai fazer o intervalo, na volta você vai contar esse workshop, rapidinho. Sem Censura, volta já já. E voltamos com o Sem Censura, vamos conversar mais um pouquinho com o Zé Ricardo. Olha só, então, conta esse workshop, o que é?
Olha, nós tivemos um workshop no dia 21 de setembro. Ah, né? já acabou. O 21 foi dia 21 de setembro, onde convidamos escolas e professores, e foi na Glória, né, no espaço Nex da Glória. Foi um workshop em que a gente fez um debate, uma discussão, apresentou a fundamentação da proposta, né, fez leitura, cada professor leu um livro, e depois a gente fez atividade. Foi muito divertido, porque as atividades são muito engraçadas, né? Acaba sendo muito engraçado. E eu estava falando aqui no intervalo com a Daniela sobre o projeto. Ele está sendo incentivado para poder ir para a escola pública, da rede pública municipal aqui do Rio. Ele acontece na rede privada. Algumas prefeituras, como a Prefeitura de Niterói, alguns anos atrás, foi lá e fez o projeto. E há muitos anos atrás, em 2002, eu fui fazer uma apresentação do projeto na UFRJ, que uma professora pediu para apresentar para os alunos de pedagogia. E tinha um aluno de Angola, um estudante de Angola. E ele ficou muito interessado em levar o projeto para Angola. E levou o projeto para lá, apresentou no Ministério da Educação. E o que aconteceu? Angola tinha acabado a Guerra Civil, estava arrasada. Então, assim, as escolas não tinham janela, porta, água, cadeira e mesa. Os alunos sentavam no chão e escreviam na coxa, né? Como é que ia comprar livro? Né? Então, naquele momento, ele voltou arrasado, me contou essa história. Eu fiquei mais arrasado ainda, evidentemente, a gente tem uma dívida com a África histórica, né? E aí as escolas do Gente que Lê daquela época, eu conversando com os coordenadores, a proposta era fazer que os alunos, na produção da escrita, depois da leitura dos livros, tem muita produção de texto, os alunos, aquelas histórias se transformavam em histórias artesanais, ilustradas, e esses livros, durante algum tempo, foram para as escolas de Angola. Que bacana. Nossa, essa que história linda. Muito bacana. Dá um filme. Pois é, não é verdade? Maravilha. Vamos lá, Maitê, contar agora a tua história, Vamos lá. que é essa história do PCEP, que... O que quer dizer PCEP, afinal? Então, é Projeto de Ensino Cultural de Educação Popular. Tá. A gente começou nos anos 2000, na verdade não começou, né? Teve aquela tragédia do ônibus 174, que todo mundo viu na televisão, ao vivo. E era um rapaz da Rocinha que houve aquele problema todo. E os alunos da Escola Parque, que fica na Gávea, pegavam aquele ônibus. Então, os alunos ficaram muito comovidos com a tragédia social, por que alguém tinha que assaltar um ônibus, fazer uma professora de refém. E ficaram muito mobilizados do que eles deveriam fazer. E eles entraram no consenso, o ensino médio, de fazer um pré-vestibular no espaço da escola à noite para jovens que não tinham acesso ao conhecimento que eles tinham. Então, a gente começou em 2001, com esses alunos da Escola Parque. E era uma coisa super informal, cada um dava, um é bom em matemática, vai lá e dá aula de matemática, o outro é bom em química, dá aula de química, quem sabe escrever um pouco melhor dava aula de redação, e aí começou a ficar uma coisa não tinha uma pedagogia muito estruturada, era uma caridade muito simples mesmo. Com o passar do tempo, a gente foi se profissionalizando, e muitos professores fora da Escola Parque começaram a participar do corpo docente. Tá. E na época, eu estudei lá, eu sou ex-aluna de lá, né? Eu estudei lá em 2011 e ainda era bastante misto, assim. Tá. Muitos professores eram da minha idade, eram da Escola Parque, mas já tinha muitos professores formados na área. Hoje em dia, a maioria já é formada, são licenciando já, e a referência com a Escola Parque são os monitores. Então, a galera que sabe menos ou que está com um pouco de inexperiência, eles ajudam como monitores através de aulas, mas os nossos alunos de uma maneira mais com um tempo na semana, não como liderança. Quantos alunos são e como é que eles se inscrevem e qual é o tamanho desse curso? Então, a gente só tem disponível, a Escola Parque cede o espaço para a gente, Tá. né? Sempre cedeu. São 2 salas de aula. Então, a gente só recebe 70 alunos, porque são 35 em cada turma. Tá. E qual é o horário? É de 6 às 10, de segunda a sexta. Tá. Para vestibular. Vocês pegam todo o pessoal que trabalha. E qual é a Isso. idade desses alunos? Então, varia muito de ano. No ano que eu estudei com muitas empregadas domésticas, por exemplo. Tá. Hoje em dia, o nosso perfil mudou. São
o nosso perfil, assim, que a gente prioriza na hora da entrevista, na hora da inscrição, são alunos que já não passaram. Então, a gente evita colocar quem está no terceiro ano, porque a pessoa ainda nem tentou. Então, que legal. Vocês pegam aquele que se sente pior, né? Sim, o mais sim. abandonado, Isso né? aí. Aquele que não que levou pau, né? E assim, a gente tem uma entrevista, né, social, e a gente preza, acima de tudo, o interesse do aluno em estudar, o merecimento dele estar ali. E a gente tem uma provinha para ver como está escrita e a matemática, mas o 50% que coloca o aluno lá dentro é a entrevista, que alguns professores e diretores fazem. E esse ano foi, assim, absurdo. A gente fez foi a primeira vez que a gente fez uma divulgação menor, porque trocou a direção, agora que a gente pegou a direção. A gente só divulgou por Facebook e foram 170 alunos na lista de espera, assim. Foi uma coisa bem difícil de decidir quem deveria entrar e quem não deveria. E esses alunos Mas isso mostra que vocês estão fazendo sucesso. Sim, graças a Deus, né? Sim. E aí, esses 170 alunos a gente vai chamando conforme acontece a evasão, que alguns passam, muitos desistem. E tem evasão muito grande? Muita evasão. Qualquer curso pré-vestibular é muito triste isso, né? A gente tem hoje em dia, né? A gente tem um acolhimento muito grande com eles para que eles não desistam. Porque, por exemplo, não conseguiram fazer a prova da UERJ por causa do tiroteio, né? Aí é um outro caso, né? Pois aí são... Não, mas isso faz com que desista. A impossibilidade de você estar em sala de aula gera desistência, desmotivação, né? Até também a comparação com os monitores, com os professores. Há um hiato social muito grande. É um curso pré-vestibular na Zona Sul. Os professores são privilegiados, são brancos, né? São engenheiros, têm bons empregos. Então, isso já gera uma pressão, já é um ambiente opressor. Então, o acolhimento, o diferencial que a gente tem na sala de aula é o que traz o aluno para não desistência, para persistência, porque é muito difícil um aluno nosso passar no primeiro ano que estuda com a gente. Tá. Ele tem 10 anos de defasagem na escola pública, em um ano, em 8 meses, nem 8 meses às vezes. É impossível a gente fazer mágica durante 4 horas, com feriado, com problema de tiroteio. Então, a gente lida dentro das possibilidades e em 2 anos eles passam. Assim, a gente sempre fala, fica 2 anos que dá certo. Maravilha. E como é que eles se inscrevem? Eles se inscrevem no PSEP mesmo, leva identidade, Qual bem é o simples. endereço? Estrada da Gávea, 4... Não, é Marquês de São Vicente, 455. É em frente a Moreira Salles. É bem na Escola Parque mesmo? É na Escola Parque. É na Escola um espaço Parque, da Escola você Parque, lá. exatamente. E aí a gente fica até depois da UERJ também. Vocês preferem pessoal da Rocinha mesmo, que mora ali perto, ou não? A gente não tem muito esse critério, não. Começou com essa coisa da Rocinha pelo rapaz do 174, do ônibus 174. Mas a gente atende outras comunidades também. A gente atende Chapéu Mangueira, a gente atende Rio das Pedras, a gente atende Vidigal. Tá, o pessoal da Zona Sul vai Mas procurar tem gente vocês... que mora... Oi? O pessoal da Zona Sul tem que procurar vocês porque vocês têm aula de 6 às... Quer dizer, por causa do horário, porque é gente que trabalha. Mas tem gente que vem de uma, pega metrô. Tem gente que é muita batalha. Tem um rapaz que é do Leblon, por exemplo, mas ele é filho de porteiro. Então, não é muito... A geografia não é muito o que conta, é mais a sua história, sabe? Então, é através disso que a gente seleciona os alunos. Você foi aluna de lá? Fui aluna de lá. Que tal? Que tal? Então, eu estudei lá em 2011. Eu sou carioca, mas eu morei no interior. Aí voltei para o Rio, porque meu sonho sempre foi fazer letras. Sempre gostei de literatura. Sempre gostou de ler? Sempre Mesmo gostei. passando por essas escolas horrorosas que assustam a gente? Eu fiquei, para você ficar pasmo, eu fiquei meu ensino fundamental todo sem português. E era o meu sonho fazer literatura. Então, todos os tempos que eu não tinha português, eu ia para a biblioteca estudar. Então, sempre foi meu sonho. Caramba, letras. Você conseguiu esse negócio. Não, eu não sei também. Eu conheço muita gente que não tem professor de física, mas de português eu não conhecia ninguém até agora. De física eu tinha, é uma desgraça. Caramba! E aí, voltei para o Rio com esse sonho, sem dinheiro nenhum, e conheci o projeto. Eu me sinto até privilegiada. Na época, meu irmão me colocou lá, meu irmão dava uma aula lá e tal. E aí eu consegui provar que eu não tinha renda, mas eu já não morava no morro, tinha uma condição melhor, mas eu trabalhava, chegava lá, tirava o sapato, minhas amigas, todo mundo levava um chinelo que chegava cansado do trabalho, tinham muitas empregadas e o índice era muito menor de aprovação também, porque o acolhimento, não tinha um acolhimento. Tá. Eu acho que fez muita diferença para o PSEP ter uma diretora ex-aluna, porque antes era uma coisa muito da Zona Sul para a comunidade.
como eu não sou da comunidade, eu acho um desrespeito falar isso, mas como eu estive do outro lado, eu entendo melhor as necessidades dos alunos. Então, eu acho que agora a direção ficou muito bem equilibrada, que são 3 diretores, um é ex-aluno da Escola Parque, para representar essa ligação com a escola, né? A outra é diretora extremamente administrativa, economista, sabe de números, projetos e datas, ela é super organizada, maravilhosa. E eu, que tenho a parte mais afetiva e pedagógica com os alunos, por ter sido ex-aluna e por ser a representatividade deles. É muito difícil ver um professor privilegiado te ensinando uma coisa, mas ele não entender a sua realidade. Você ter aula de redação com uma professora que foi aluna da escola, que foi aluna do PCEP, tem uma representatividade diferente. E depois de mim, entraram novos ex-alunos, tipo, meus alunos já estão dando aula lá e são negros. A gente não tinha professores negros, era uma coisa muito triste, assim. E a gente já está tendo ex-alunos do PCEP, professores que são negros. Então, isso é muito importante para eles também. Caramba, mas é muito importante mesmo. Sim. E ela é toda assim, branquinha, né? Muito interessante. Sim. E é pago, né? Ele é 40... Não é pago, né? São R$40 de... A gente chama de contribuição. Custo, tá. Que a gente ajuda a gente na Xerox extra, que a gente tem que fazer, caneta para o quadro, a gente leva eles na Bienal, a gente leva ele... Bienal de Matemática, Bienal do Livro, conhecer o FRJ, conhecer PUC... Então, com esse dinheiro, a gente contabiliza um dinheiro, porque a gente ainda não tem patrocínio, a gente virou ONG formal esse ano. A nossa ideia é ter patrocínio, aumentar a equipe de voluntários. A nossa ideia é que tenha um PCEP à noite em cada escola particular, porque é um espaço morto. As escolas particulares à noite no Rio de Janeiro estão mortas. Não, mas tem muito curso, Santo Agostinho dá curso. Eu sei mas que é dá muito pouco para o tamanho do Rio de Janeiro, sabe? Então, a gente está formalizando o máximo possível para a gente tentar expandir, porque está dando tão certo. Tem tanta demanda de ex-aluno querendo dar aula, voluntários. Então, o que falta é espaço, organização e boa vontade. Então, essa é a nossa ideia. Assim. Bom, maravilha. Eu acho que nós conseguimos comemorar o nosso Dia da Criança de uma forma muito digna. Ficou muito bacana. Eu queria só lembrar a participação da presença do Nelson aqui, é que ele está ligado ao projeto Griots da Cultura Popular Brasileira, que é uma realização da Fundação Sérgio Gran Rio, não é isso, Nelson? E que aí, junto com muita gente, Monarco, teve uma opção de gente que se apresentou junto com as crianças naquela ideia que ele já tinha falado. Engraçado. Eu estive no Paraná para ensinar samba. Eu disse para ensinar samba. O Noel disse que samba não se aprende na escola. Eu, quando faço samba, eu normalmente parto de uma frase ou de uma palavra. E foi isso que eu estou passando para eles. Dou e mostro, dou exemplos. Eu ouvi uma música do Jorge Goulart. Era assim, a Cássia Amarela, um besouro, amigo dela, embarapostou-se em casa alheia. Eu disse assim, vai dar samba. Me embarapostei completamente no seu olhar ardente e pontilhado de devoção. Muito bom, parabéns. Nos embarafustamos totalmente agora no programa. Eu queria muito te agradecer, eu tenho que terminar o programa agora por causa da hora. Obrigado, Nelson, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Daniela Gracindo, muita honra. José Ricardo Rodrigues, muito prazer. Maíte Ramos, foi enorme satisfação que eu tive de ter vocês aqui hoje, no Dia da Criança. Prazer de ter vocês em casa também. Amanhã a gente volta, 5 horas da tarde. Até lá.